Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 2 da playlist Inferência Estatística com até duas amostras do R Commander. No vídeo de hoje vamos ver uma característica do plugin Teaching Demos do R Commander, uma simulação que permite compreender o teorema central do limite, que é muito importante para a gente entender como é que funciona, como é que a gente vai utilizar a distribuição amostral da média, né, processos de estimação de parâmetros e teste de hipótese de média de uma variável quantitativa. Então você precisa não apenas ter instalado e carregado o R Commander, mas também o plugin Teaching Demos. Se você tem dúvidas sobre como você vai instalar pacotes no R, eu recomendo outra playlist nesse canal chamada Modificações em Arquivos de Dados usando o R Commander. Os dois primeiros vídeos dessa playlist mostram como baixar o R e como instalar e carregar pacotes dentro do R. Existe uma outra playlist nesse canal, Distribuição Amostral do R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. Há também dois vídeos no canal, Estima 01 e Estima 02, que tratam de distribuição amostral e obtenção de intervalos de confiança através da planilha eletrônica ou Microsoft Excel. Certo. E há uma playlist bem extensa, distribuições de probabilidade usando o R Commander, que apresentam os conceitos das distribuições normal, T-Student e outras que serão importantes aqui também. E recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo dessa playlist, caso ainda não tenha feito isso. Bom, se você tiver já carregado o R Commander, ele vai estar com essa expressão que vocês estão vendo aqui na tela. E aí, veja aqui uma coisa interessante, pessoal, que fica aparecendo atrás o console do R. E aparece aqui o R Commander, que é a interface gráfica. Se você quiser usar toda a tela, você clica aqui em cima e ele ocupa toda a tela do R Commander, certo? Bom, como é que nós vamos fazer aqui nesse caso? Nós temos que carregar o plugin. Percebam que eu não fiz nada aqui ainda, certo? Por que eu não fiz nada ainda? Vocês já vão entender. A gente vem aqui em ferramentas, certo? E aqui você pode carregar pacotes, tá? E pode carregar plugins do R Commander. Esses plugins já têm que estar instalados, você tem que ter baixado esses plugins de algum site espelho. Eu falei naquela playlist lá de modificações, explica como é que faz isso. E eu vou carregar os plugins, vou ver o que está disponível aqui. Então eu venho aqui, clico e verifico que eu tenho um monte de plugins que eu instalei aqui, certo? E eu vou procurar, então, entre os vários que funcionam de dentro do R Commander, existe esse aqui chamado Teaching Demos. E eu vou clicar então nele, certo? E vou pedir para carregar. Bom, preste atenção agora, veja. Quando eu faço isso, ele diz o seguinte: os plugins não estarão disponíveis até o R Commander ser iniciado. O que significa isso? Se eu apertar sim, se eu tiver feito alguma coisa aqui, algum script, tudo vai ser apagado. Então é recomendável que você coloque esses plugins quando você não tem nada pronto ainda ou quando você salvou tudo, tá? Como está aqui. Então eu vou clicar aqui sim. E o que vai acontecer? Ele vai retornar aquela situação anterior de tela parcial, eu coloco na tela total, e agora apareceu o menu Demos. Veja, todos os outros menus que existiam antes, e apareceu esse menu Demos, que aí a gente vai começar a trabalhar com ele. Nesse menu Demos, vocês têm aqui, entre as várias opções, tem a opção aqui, ó, Central Limit Theorem, Teorema Central do Limite. Perdoa se a pronúncia não está correta. Tem um pessoal aí mais versado em inglês que pode pronunciar melhor. Se eu clicar aqui, pessoal, vai aparecer a seguinte caixa de diálogo. Tá? Aparece isso aqui. Bom, qual é a ideia? A ideia é que o R Commander vai simular algumas populações a partir das quais depois serão retiradas amostras. Então, inicialmente, sample size, tamanho de amostra, é fixado em 1. E serão geradas 10.000 amostras, number of samples, aqui, né? Esse número pode ser alterado, você pode colocar mais, pode colocar menos. Veja que é um número razoável, um número bem grande de amostras possíveis. E ainda é permitido escolher o número de classes nos histogramas que serão criados. O padrão é 16. Approximate number of bins for histograms. Tá? Vamos deixar assim e vamos pressionar OK. Vai aparecer um gráfico aqui, certo? Aparece esse gráfico, eu vou aumentá-lo agora para vocês verem completamente. Essas aqui ele criou um gráfico, então, com 4 populações,
são distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Nós temos aqui, nesse lado aqui, no canto superior esquerdo, nós temos a normal com média 0 e desvio padrão 1. Você tem aqui no eixo a densidade, certo? Observe que ela se estende de mais ou menos menos 3 até mais ou menos mais 3. A distribuição gama é uma distribuição com dois parâmetros, forma e escala. Pelo que a gente pode ver aqui, embora a gente não saiba, teria que ver o código desse pacote, desse plugin, mas aparentemente ela tem esses dois parâmetros, forma e escala, aparentemente ambos iguais a 1, pelo formato desse histograma. Veja que é uma distribuição assimétrica. Está vendo? Assimétrica. Tem maior densidade aqui próximo aos valores mais baixos. Depois aqui nesse canto inferior direito, nós temos a distribuição uniforme entre 0 e 1. Então, os intervalos de valores de tamanhos iguais têm a mesma probabilidade de ocorrer. A distribuição normal, a distribuição uniforme, vocês têm a descrição delas naquela playlist de distribuições de probabilidade com R Commander disponível aqui no canal. Vocês podem consultar. E temos aqui a distribuição beta. É uma distribuição também com dois parâmetros, aparentemente com valores iguais pelas simulações que eu vi aqui, é 0,4 e 0,1, pelo formato do histograma. Reparem que ela tem dois valores que ocorrem com maior densidade, dois picos aqui. Então, estão vendo, pessoal, que a gente tem 4 populações com comportamentos bem diferentes. Certo? Faremos o R Commander retirar 10.000 amostras aleatórias de vários tamanhos de cada uma dessas populações. O programa, então, calculará 10.000 médias amostrais e plotará um histograma com as médias. Muito importante, se você quiser salvar ou copiar esse gráfico para uso posterior, para uso num texto, num arquivo, o que você deve fazer? Você deve vir aqui no gráfico, está vendo o cursor aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse, e aí você deve ou copiar como metafile ou salvar como metafile. Por que metafile? Porque o bitmap ocupa muito espaço, certo? E o PostScript é mais difícil de lidar depois. Então, metafile você pode salvar e depois inserir em qualquer texto. Tem que fazer isso, pessoal, nesse momento, porque se você não fizer isso, o R Commander sempre apaga o gráfico anterior, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma população normal, tem a população assimétrica, tem essa aqui que é simétrica, mas não é normal. A uniforme é uma distribuição simétrica, em relação à média aqui dela, que é 0,5. Só que ela não é normal. E tem essa distribuição beta aqui, que é uma distribuição bem esquisita, com dois picos. Certo? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos voltar, vamos minimizar aqui esse gráfico. Certo? Vamos minimizar ele. Certo? Voltar lá no R Commander. E a gente vem aqui em Demos. Reparem aqui que na janela Script, é mostrado para a gente o que foi feito. Eu posso salvar isso aqui para uso posterior. E agora eu venho no Demos aqui, Central Limit Theorem, e eu vou trocar agora o tamanho de amostra para 2. O que ele vai fazer então, pessoal? Ele vai retirar 10.000 amostras aleatórias de 2 elementos daquelas 4 populações. Para cada uma dessas 10.000 amostras, ele vai calcular a média. E ele vai fazer a plotagem da média. Certo? Vamos dar uma olhada como é que funciona. Esse mesmo procedimento eu fiz lá na outra lista, na outra playlist de distribuição de amostrais com R Commander. Tá? Mas aqui eu estou vendo específico esse plugin para vocês entenderem melhor. Bom, vamos dar um OK aqui, vamos ver o que acontece. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Certo? Então vocês têm agora esse gráfico. Olha só o que aconteceu aqui. Para cada distribuição das médias, ele ajustou uma curva normal. Vocês podem ver aqui que ele tenta ajustar uma curva normal ao histograma gerado pelas 10.000 médias para uma amostra de 2 elementos. Como era de se esperar, a distribuição das médias de amostras de 2 elementos retiradas de uma população com distribuição normal também é normal. A gente já viu isso nos vídeos anteriores. Observe, no vídeo anterior, perdão. Observe como a curva normal ajusta-se bem com o histograma. Mas veja agora uma coisa interessante. Veja que agora eu não tenho mais a curva se estendendo de menos 3 até mais 3. Eu tenho de menos 2 até mais 2. Portanto, com menos variabilidade do que na população. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por quê? Porque o desvio padrão da média,
sei se vocês se lembram, o desvio padrão da média é igual ao desvio padrão da variável na população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Ou seja, se essa nossa população aqui é normal, média zero e variância e desvio padrão 1, quando eu estou descrevendo a distribuição das médias de amostras dos dois elementos, o desvio padrão disso aqui será 1 dividido por raiz de 2. Por isso você tem menor variabilidade. Para as amostras da distribuição uniforme, vocês estão vendo ali, a distribuição das médias das amostras, veja, a população não tinha distribuição normal. Mas, para o caso da uniforme, com a amostra tamanho 2, já pode ser aproximadamente, vocês estão vendo aqui como tem a aderência da curva ao histograma. Já pode ser considerado um tamanho suficientemente grande pelo teorema central do limite para a distribuição uniforme. Entretanto, para o caso da distribuição gama e distribuição beta, o tamanho de amostra 2 ainda é insuficiente para a gente verificar a validade do teorema central do limite. Os dois histogramas, claramente, você pode ver aqui você tem uma situação de assimetria, você continua tendo a situação de 2 picos aqui na distribuição beta. Então, não dá. Uma amostra tamanho 2, você não tem ainda, para essas duas distribuições, verificado o teorema central do limite. Novamente, se quiser, salve ou copie o gráfico, porque o R Commander sempre apaga o gráfico anterior. Vamos voltar lá ao R Commander, vamos voltar lá a nossa coisa, vamos no demo de novo, e agora a gente vai aumentar o tamanho de amostra para 16. O que significa passar de 2 para 16? Significa multiplicar por 8, coisa pra caramba, certo? O programa agora vai retirar 10.000 amostras aleatórias de 16 elementos, aquelas 4 populações, calcular as 10.000 médias e plotar os 4 histogramas. Vamos ver como é que fica. A gente dá um OK aqui, certo? E vamos reduzir aqui, vamos ver o gráfico que foi gerado. Observe o que aconteceu agora, pessoal. Como era de se esperar, a distribuição das médias das amostras de 16 elementos retirados de uma população com distribuição normal também é normal. Observe a qualidade do ajuste aqui. Mas você tem agora uma variabilidade ainda menor, de menos 0,5 aqui, menos 0,75, até nessa parte aqui de cima também. Por quê? Porque o desvio padrão da média é o desvio padrão da população dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Vai ser 1 dividido por 4, 0,25 de desvio padrão. Então você tem os dados mais concentrados. Para as amostras da distribuição uniforme, a aproximação da normal ficou muito boa. Observe que os valores, mais ou menos ali de 0,2, 0,3 até 0,7. Pessoal, preste atenção. Vocês aí vão fazer o processo e não vai dar exatamente igual o que, que vocês estão vendo aqui no meu vídeo. Por quê? Porque vocês estão pedindo para o R Commander fazer uma geração de números pseudo-aleatórios, usando um algoritmo interno. Então os resultados vão ser um pouquinho diferentes. O comportamento geral vai ser o mesmo, mas não vai ser exatamente igual, porque cada um de vocês vai fazer a simulação de uma maneira diferente. E o algoritmo de geração de números aleatórios do R Commander é um algoritmo bom. Então, muito dificilmente, 2 alunos vão ter os resultados exatamente iguais. Tá? Então, preste atenção nisso. Muito bem. Então, os valores aqui, mais ou menos 0,3 até 0,7, com menor variabilidade do que a população que variava entre 0 e 1. Aquela história que nós falamos. O desvio padrão das médias é o desvio padrão da variável da população dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. E observe como melhorou a aproximação da distribuição das médias amostrais para a gama e para a distribuição beta. Distribuição beta não tem mais aquela situação de 2 picos. Elas não estão ainda totalmente simétricas, especialmente aqui a gama, tá? A beta está um pouquinho melhor, nessa minha simulação aqui. Não há ajuste total ainda, porque talvez esse tamanho 16 ainda não seja o suficiente. Agora, com uma boa vontade, você poderia dizer que um tamanho, mesmo se eu tirasse uma amostra de uma população com distribuição gama, no formato daquela distribuição lá na população, eu poderia já considerar mais ou menos que a distribuição amostral da média pode ser aproximada pela normal. O que eu vou fazer agora, pessoal?
eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o tamanho da amostra para 40 elementos. Certo? Por que 40 elementos? Nos outros vídeos aqui nessa playlist nós vamos mostrar isso aí. Tem livro que fala que 30 elementos já é o suficiente para ter o ajuste. Vamos testar com 40. A gente vem aqui em Demos e pede Central Limit Theorem e a gente troca aqui Sample Size para 40. O que significa isso? Nós agora vamos pedir, o R-Commander irá retirar 10.000 amostras aleatórias de 40 elementos daquelas 4 populações. Vai calcular as 10.000 médias para cada distribuição e plotar os 4 histogramas. Então vamos ver como é que fica. Certo? Então a gente vem aqui, vamos dar uma olhada no gráfico. Olha só o que a gente tem aqui, pessoal. Novamente, era esperado que houvesse um bom ajuste no caso da normal. Agora você tem uma variabilidade ainda menor, de menos 0,4 a mais 0,4. Por quê? Está aumentando o tamanho da amostra. No caso da uniforme, você também tem um excelente ajuste e uma variabilidade menor ainda também do que vimos nos casos anteriores. Na distribuição gama, na distribuição beta, né, você tem melhorou também a aproximação das médias amostrais. Certo? Nós podemos então afirmar aqui, embora ainda tenha alguns ajustes ali, você teria que aumentar ainda mais um pouco, certo? Mas com esses valores aqui na faixa de 40, você já poderia considerar que a distribuição amostral da média, né, de uma variável que na população tem distribuição gama, eu posso considerar que a distribuição dela amostral seguiria mais ou menos aproximadamente a distribuição normal se a amostra fosse de 40 elementos. Porque aqui, veja, retirando 10.000 amostras de 40 elementos, calculando as médias e fazendo a plotagem, eu tenho aproximadamente uma distribuição normal. Isso aqui vai ficar melhor quanto mais eu for aumentando o tamanho da amostra. Certo? Então, com 40 elementos, eu já tenho basicamente um bom ajuste. Aliás, né, ali com 16 eu já tinha ajustes razoáveis. Certo? Então, se eu for aumentando isso aqui, colocar 50, 60, 70, eu vou ter resultados cada vez melhores, cada vez melhor o ajuste à distribuição normal aqui, independente do fato da população ter um comportamento, como no caso da gama, assimétrico, e como no caso da beta, com 2 picos, que é bem diferente do comportamento normal, esperado da distribuição normal. Certo? Novamente, se você quiser salvar esse gráfico, você vem aqui, peça para copiar com Metafile, para já colar isso depois num arquivo de texto, ou salvar com Metafile para utilização posterior, porque senão esse gráfico será, digamos assim, apagado. Muito importante, pessoal, é que vocês podem vir aqui na janela Script e tudo que foi feito, né, se essa plugin tiver estabelecida, vocês podem depois, se quiser, por exemplo, aqui nesse caso, ó, você pode pedir para submeter e ele faz de novo para você o resultado. Aqui ele coloca os resultados, o que foi feito. O gráfico está lá disponível de novo aqui para nós. Se a gente quiser, pessoal, por exemplo, vocês já estão sabendo tudo de termos de programação do R, e vocês podem chegar aqui, ó, e trocar isso, ó, copiar, colar, e chegar aqui e dizer o seguinte, vamos colocar agora uma amostra de 80 elementos. E a gente vem aqui, seleciona o que a gente quer, o script que a gente quer e pede para submeter. Vejamos então o gráfico formado. Veja que agora, uma amostra de tamanho 80, você tem uma aderência normal muito boa nas 4 distribuições. Certo? Então vejam que a gente pode sempre utilizar aqui a janela R-Script para poder fazer o R-Commander repetir os procedimentos que a gente quer, ou trocando alguns parâmetros aqui, certo? E você pode salvar essa janela de R-Script na hora que for sair aqui do R-Commander. Você pode salvá-la para utilização posterior, ou se daqui a algum tempo você quiser carregar esse mesmo arquivo de script e repetir tudo de novo, ou se você quiser fazer uma programação, fica tudo registrado aqui. Tudo que você faz nos menus do R-Commander fica registrado aqui. Muito bem. Nos próximos vídeos nós veremos
como é que a gente faz uma simulação de intervalos de confiança com esse mesmo plugin Teaching Demos. E como obter os intervalos de confiança a partir de dados de uma amostra probabilística no R Commander em outros vídeos mais à frente. Dúvidas, comentários, escreva aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Obrigado e até a próxima!